Amém. Então diz assim, Salmo 119, o verso 97. O salmista declarando o seu amor aqui, ó, uma declaração de amor ao vivo para vocês. Uau! O salmista diz assim: como eu amo a tua lei, medito nela o dia inteiro. Na sua maturidade, né? Davi declara aqui o quanto ele ama a lei do Senhor e que nela ele medita de dia e de noite. Eu estava meditando agora cedo, né, fazendo devocional e vendo uns vídeos, e eu estava vendo sobre mudança, né, mudança de hábitos, mudança de atitude, né, e como a gente consegue mudar ou por que nós não mudamos em algumas coisas. Aqui em João 8:32 tem uma declaração que ela é muito verdadeira. Eu tenho experimentado isso na minha vida, né, em diversas ocasiões. Diz assim: e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. É impressionante como o conhecimento de algumas coisas nos liberta, né? Quando nós conseguimos entender algumas coisas e esta verdade, né, ou esse conhecimento nos coloca em liberdade. Tem situações na minha vida que foram mudadas através do conhecimento, áreas que a gente conhece e a partir disso nós mudamos. Porém, né, será se apenas conhecer é suficiente para mudanças? Em algumas áreas, sim. Outras áreas, né, são difíceis de a gente mudar. O, o hábito, né, alimentar, por exemplo, né, o tomar um refrigerante é algo que não é tão simples assim. Por quê? Nós temos o conhecimento, eu creio que todos sabem aqui, né, que os refrigerantes fazem mal, né? Tá aí a nossa nutricionista Elisa aí, Elisa aí firme e forte. confirma a nossa fala, né, Mas Elisa? quantos não tomam refrigerante mesmo sabendo que ele faz mal, né? Ou comem a gordurinha da picanha, coisas que nós sabemos que faz mal, então temos o conhecimento, porém não temos a libertação. Porque algumas coisas têm a ver com aquilo que nós amamos. Nós amamos algumas coisas e por isso a gente não consegue ficar livre delas, né? O refrigerante ele está ligado a muitas situações, principalmente, né, situações festivas, alegres, né, que tomamos isso e até mesmo o barulhinho, né, dele abrindo assim, desperta em nós o desejo de tomar. Então não basta conhecer. Por isso que aqui o salmista ele vai nos dizer um segredo, né? Ele diz assim: quanto eu amo a sua lei e nela eu medito o dia inteiro. Então ele aprendeu a amar a palavra de Deus. E esse amor, né, que é intenso aqui, faz com que ele possa não somente, né, amar, mas também viver a lei. Ele vai repetir isso aqui no verso 127, né, desse salmo que é bem comprido. Olha o que diz o Salmo 127. Eu amo os teus mandamentos mais do que o ouro, mais do que o ouro puro. Aquilo que pode produzir em nós mudanças é aquilo que nós amamos, aprendermos a amar, desenvolvermos, né, hábitos e que alguns hábitos só podem ser mudados se a gente mudar esse amor. Então o salmista ele declara aqui o seu amor pelos mandamentos, pelos preceitos do Senhor. Falando em refrigerante, né? Eu deixei de tomar refrigerante há algum tempo, não porque eu aprendi a amar outra coisa, né? Mas simplesmente porque ele começou a me causar insônia, né? Principalmente à noite. Uma outra coisa que eu amo muito, né? Acho delicioso é o suco de laranja. Esse suco de laranja que vem de caixinha, né? O sabor dele, eu sou apaixonado, né? Então eu tomava muito, mas esse suco ele me dava uma alergia, dava uma coceira
né? Saíam umas bolinhas bem pequenininhas assim, parecendo uma picada de pernilongo, e aquilo coçava, coçava, e eu não sabia o que que era. Eu fiquei 3 anos sofrendo, fui em diversos dermatologistas, ninguém descobria essa minha alergia. Até que eu fiz uma viagem, né, com a Juliana, a gente ficou uma semana e sumiu totalmente a alergia. E a gente ficou tentando descobrir o que que a gente tinha se abstido, né, nessa viagem. E por fim, descobri que era o suco. Fiz diversas experiências, né? E realmente foi comprovado, né? O suco de caixinha me dá essa alergia. Entre ter o sabor do suco e a alergia, eu preferi abrir mão do suco de caixinha. Então deixei de tomar. Mas veja que a minha motivação de mudar foi um sofrimento que eu passei, outro foi a perda do sono. Então, entre tomar refrigerante e dormir, eu preferia dormir. Entre tomar suco e me coçar, eu preferia deixar de tomar suco, né? Mas nós aprendemos também algumas coisas e mudamos alguns hábitos alimentares porque nós aprendemos a apreciar outra coisa. Por exemplo, quando você vai em um rodízio, né? E você come, come, come até se empantufar, né? Você fica ali cheio. Naquele momento é prazeroso, você está comendo, comendo, mas depois, né, você fica com aquele estômago cheio, né, pesado, para dormir é ruim. Então nós descobrimos algo e passamos a apreciar a sensação de saciar, né? Comer só até o ponto de saciar a fome. Tem um ponto ali que, se passar daquilo, já fica incômodo. Então aquela sensação que às vezes fica de quero mais, nós aprendemos a apreciar isso. Então isso mudou o nosso hábito alimentar, na forma de nos alimentar até esse ponto, falar assim, não, é aqui, né, já é suficiente. É como tomar o Yakult, né? O Yakult, ele vem naquele vidrinho pequenininho. Não e é à você toa, né? toma um daquele e fica com aquele gosto, né? A vontade de tomar outro. Porém, eu tive uma experiência com Yakult. O meu irmão, ele trabalha com transporte. Uma vez ele me chamou para ir na Yakult. E nós estávamos ali e fomos almoçar na Yakult. O sonho da minha vida, queridos. Lá dentro, não sei se ainda tem, naquela época que nós fomos lá, no refeitório tinha ali igual essas garrafas de água, né, que a gente tem no salão da igreja, aquelas grandes, né? Tinha uma de Yakult, né? Um galão daquele, e você pegava o copo e podia tomar à vontade. Eu falei, é agora que eu vou... É o sonho de toda criança. O sonho da minha vida, eu vou tomar Yakult até... E eu enchi o copo e fui almoçar com aquilo. Gente, que horrível. Tomar Yakult com a comida é horrível. E na quantidade grande, aquilo não tem o mesmo gosto, né? Tanto é que eu deixei até um pouco de tomar Yakult depois dessa experiência, né? Então nós vamos mudando à medida que nós vamos aprendendo, né, a amar, né, as outras coisas. Então a sensação, né, de estar saciado, né, às vezes você vem até com aquela vontade de quero mais, dá uma sensação muito gostosa que a gente aprendeu a apreciar. Então hoje a gente aprendeu a comer pouco, né? E mesmo quando a comida é gostosa, que às vezes dá vontade de querer mais. Então nós precisamos aprender a amar aquilo que é certo, aquilo que é correto, e aí nós vamos desfrutar, né, de mudanças significativas. Quando você faz algo que é verdadeiro, que é honesto, que é certo, a sensação, né, de prazer, de fazer o que é certo, né, esse prazer que nós temos em cumprir os mandamentos do Senhor, ele acaba se tornando maior do que as outras coisas, e aí nós conseguimos mudar. Por isso que o salmista faz essa declaração. E olha só que legal, aqui no verso 112, ele diz assim: dispus o meu coração para cumprir os teus decretos. Ele amando, né, a palavra do Senhor, ele se dispôs a cumprir. Eu achei uma outra versão que
que traduz esse texto dessa forma: estou plenamente decidido a obedecer os teus estatutos até o fim da minha vida. Porque ele aprendeu a amar a palavra de Deus, amar o mandamento do Senhor, amar aquilo que ele faz. E quando a gente aprende a amar as coisas do reino, nós vamos ter prazer em fazer o que é certo. Amar a verdade, né? Mais do que a mentira, você vai ter prazer em falar a verdade, ainda que você pague um preço por isso. O seu coração vai queimar, fala assim, não, mas eu estou optando pela verdade, e a verdade é Jesus. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, então preciso amar mais a verdade do que a mentira. E nós precisamos trabalhar isso em nosso coração, né? Como é que a gente trabalha isso? Apreciando, lendo, né? Nos dedicando e nos alimentando com isso. Se a gente se alimenta, né, de outras coisas, nós vamos aprendendo, né, ou desenvolvendo o hábito de outras coisas. Como é o caso da música secular, por exemplo, né? Algumas pessoas falam, puxa, tem alguma coisa errada em ouvir música que não é evangélica? Talvez sim, talvez não, mas com certeza ela vai te influenciar. Você fica ouvindo aquilo vai ficando na sua mente. A princípio talvez você não concorde, mas se isso descer ao seu coração, de repente você vai começar a amar essas coisas. E quando você se der conta, você já foi por um caminho, né, de coisas erradas. Por isso, ouça, né, as músicas cristãs, aquelas que vão mexer com a sua alma, que vão trabalhar valores eternos, né, que vão te alimentar com as coisas que realmente importam. Então aprenda a amar a lei do Senhor, desenvolva o hábito, né, de estar na presença do Senhor, e aí nós vamos conseguir fazer mudanças significativas. A verdade liberta. Amar a verdade liberta ainda mais. É isso mesmo. Sem falar que a nossa vida de aprendizado, a nossa forma de assimilar, ela se dá por repetição, né? Quanto mais você ouve uma música, quanto mais você consome de determinado programa de TV, série, filme, né, o estilo de o linguajar daquilo que você consome na TV, nas mídias. Se você faz isso com frequência, e geralmente quem gosta de ouvir, né, ou de ver, ele vai fazer isso com frequência. Então, nosso aprendizado, a nossa assimilação, ela vai acontecer assim, por repetição. Então, se você, com o mesmo empenho, né, com que você assiste uma série ou ouve uma música secular, se você fizer isso para aquilo que realmente vai, nesse processo de repetição, vai entrar no seu coração, se você fizer isso com a palavra de Deus, com canções, né, que falam sobre o Senhor, né, esse efeito vai ser muito mais benéfico na tua vida do que o conteúdo que nós recebemos desse meio secular, né? Amém. Então não somente conheça a verdade, ame também a verdade. Amém? Amém. Vamos orar nesta manhã? Vamos orar. Querido Deus, nós estamos gratos a Ti pelo acesso que o Senhor tem nos dado à Tua Palavra. Sim, Senhor. Em tantos lugares, ó Pai, ela é restrita. É verdade, Quantos, ó Pai, desejam ter a liberdade que temos e acesso a todo o conteúdo que temos, ó Pai, de informações, não somente para lermos a Sua palavra, mas para estudarmos a Sua palavra. Pai, está tudo muito acessível para nós. Por isso, Pai, nós queremos Te louvar por termos concedido, ó Deus, esta facilidade, Pai. Em agora, nome de Jesus, que possamos, Senhor, não precisamos ter com esta apenas ela impressa, Senhor. Nós conseguimos baixar em um celular. Está tão fácil, Pai, ter acesso à Tua palavra. Confrontá-la, oh, Deus, então desperta-nos para ler, Senhor, que tenhamos para meditar nisso, nela, Senhor. E principalmente, Senhor, para podermos declarar em como nome de o salmista declarou:
quanto eu amo a tua lei, Sim, a meu tua Pai, que palavra, possamos os teus praticar mandamentos, ó este Pai. amor. Dai-nos Em esse nome de amor, Jesus, Senhor, que Senhor. realmente possamos decidir amar, Sim, Senhor, Pai. as tuas coisas, as coisas sagradas, ó Queremos Pai. nos Ó dedicar, Deus, em Senhor, a nome de isso, Jesus, e possamos ter desfrutando da liberdade mudanças que temos, cada Senhor. vez mais Em significativas. nome de Ó Jesus. Deus, dai-nos prazer pelaquilo que é correto, pelaquilo que é certo, Meu Senhor. Deus. Que possamos encher o Em nosso nome de coração Jesus, com ó as Pai. tuas verdades, ó Pai. Sim, Ó meu Deus, Deus, nós queremos oramos a Ti, buscar, ó Senhor. Pai, em nome Grato, de Jesus. Senhor, pelaquilo que o Nos Senhor tem nos ensina, concedido. Senhor, a E buscar dai-nos, ó Pai, estratégias, força formas. para Em permanecermos nome na de direção Jesus, Senhor, certa, o Senhor Pai. nos dê, ó Em Pai, nome do direção Senhor para a Jesus. Tua glória. Amém. Amém. Queridos, talvez você esteja pensando, como é que eu vou amar? Se amar é um sentimento, né? Como é que a gente desenvolve o amor por alguma coisa? Isso não acontece naturalmente? Não, queridos. O amor, ele é mais do que um sentimento. O amor, ele é decisão e ação. Nós decidimos amar, né? Amor é decisão. Porque às vezes o sentimento que temos por alguém ou alguma coisa é um sentimento ruim, né? Um sentimento de raiva, principalmente quando essa pessoa nos faz algo mal, né? Nos decepciona. Às vezes nós temos um sentimento contrário, mas decidimos amar. Então, o amor é decisão. Então, nós podemos sim decidir amar aquilo que é correto, aquilo que é certo, aquilo que pertence ao reino. Amém? Amém. Deus abençoe o seu dia. Se você não tem esse hábito aqui no dia de hoje, você vai ir atrás. Tem muitos planos diários de leitura da Bíblia. Escolha um que vai atender a sua necessidade. Pesquisa aí, se você precisar de ajuda, fala com a gente ajuda com o maior prazer, mas se dedique. Amém. Amém? Enche o seu coração da verdade e a sua boca vai falar do que ele está cheio. Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Amém. Beijo.